Bom, bom dia, meu nome é Maristela Dávila e eu vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência de estágio. Eu estagiei com a turma do pré-escolar na creche Casa da Criança Dona Adele, aqui em Camargo, e a criança na faixa etária de 5, 6 anos de idade. Bom, a turma é maravilhosa. É claro que houveram algumas intrigas, alguns conflitos, mas assim, tudo que não, nada que não fosse possível resolver. Em relação ao diagnóstico da turma, algumas crianças já se apresentam quase alfabetizadas e outras ainda se encontram nas hipóteses da língua escrita, em constante aprendizagem. Escolher a turma do pré-escolar foi um desafio para mim, pois eu percebi, inicialmente, eu precisava diagnosticar o que os alunos já sabiam, quais as hipóteses que eles têm sobre a língua escrita e qual o caminho que eu ia precisar percorrer, né, até compreender o sistema e ajudar na alfabetização. O desafio maior, eu acho que foi propor às crianças atividades que não fossem tão fáceis, né, a ponto de eles nada aprenderem, e não tão difíceis também que não fosse impossível a sua compreensão, né, que não fosse impossível das crianças realizarem. Durante a realização dos planos eu senti um pouco de dificuldade, porque os alunos assim, eles assimilavam muito rápido, e como eles têm ainda, como eles não estão alfabetizados, as brincadeiras e os jogos aconteciam rapidamente, assim, com alguma dificuldade, outros que já conseguiam assimilar mais rápido, mas eu acho assim que, tirando esses pequenos detalhes, foi um estágio maravilhoso. Bom, a temática do meu projeto, eu pensei assim, como eu iria trabalhar com a educação infantil, eu procurei estabelecer alguns pontos, né, para sustentar o meu trabalho. Então eu pensei que, como toda criança gosta de brincar, então eu unia a aprendizagem com uma forma de ensino mais atrativa. Então eu trabalhei com o pré, o lúdico na alfabetização. E como dizia Carlos Drummond de Andrade, ao brincar com a criança, o adulto está brincando consigo mesmo. Então eu estou fazendo essa relação, por quê? Porque eu me senti uma criança várias vezes, eu brinquei, foi assim, eles também, foi uma atividade diferente, eles eram acostumados, assim, até houve comentários dos alunos que a gente não fazia isso, a gente não brincava assim. Então foi assim bem legal, eu gostei muito. Outra coisa que também eu pensei, assim, a criança da pré-escola, como ela está em fase de alfabetização, eu escolhi essa temática com o objetivo de contribuir de maneira divertida com o processo de alfabetização da criança. As atividades lúdicas, quando direcionadas à alfabetização, elas integram o prazer e o aprender. Então eu quis levar para a criança um diferencial, e eu acho que deu certo. Dentro desse espaço eu gostaria também de destacar alguns tipos de jogos relacionados à temática do meu projeto. Então eu trabalhei muito com jogos e brincadeiras pedagógicas, né, que ajudam a educar a criança no seu sistema de alfabetização, jogos de alfabetização, jogos socializadores, onde eu percebi um certo grau de dificuldade também que existia entre a turma, os jogos recreativos, onde eu ocupei o espaço das atividades de campo para realizar, os jogos utilizando jornais e revistas, jogos esportivos, cantigas de roda e dramatização das mesmas, e a musicalidade, onde eu trabalhei com uma música para ser apresentada no final do estágio. Bem, os fatos que ocorreram durante o estágio foram marcantes, eu acho que foram mais positivos do que negativos.
a interação com a turma, da qual foi um desafio, o desenvolvimento dos planos de aula e sua prática, né? Então, assim, no início eu planejava poucas atividades em relação à faixa etária da criança. Depois eu vi que eles absorviam muito rápido, até porque a dificuldade, e foi preciso reajustar um pouquinho os planos. Então, como eu tenho aqui pensei uma mensagem também de Paulo Freire, que que não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Então, eu procurei assim, eu pesquisei muito na internet, em livros, para tentar fazer para que meu trabalho fosse uma realização para mim e para os alunos, né? Eu acho assim que a interação do aluno, professor, escola também foi um ponto positivo, porque eles me ajudaram bastante. O desenvolvimento da turma com a contribuição dos pais, no qual eu fiz uma atividade do Senhor Alfabeto, que era um bonequinho que os alunos levavam para casa, junto com um livrinho que os pais, no caso, que eu pedi para os pais que incentivassem com eles, que ensinassem alguma letrinha. Foi assim, maravilhoso. Cito também como marcante o show de talentos, que eu trabalhei com eles, onde foi percebida a espontaneidade dos alunos, né? Eles conseguiram se expressar, fazer o que eles sabiam de melhor, e essa atividade foi filmada, e depois eu passei para eles conseguiram se assistir, né? Eles conseguiram se desinibir com aquela atividade. E isso foi passado para toda a turma no final do estágio. Chamei todas as turmas, os professores, e todos eles assistiram. Então foi realmente gratificante tudo isso. Os negativos, eu acho que o único ponto negativo que eu vou colocar foi o conhecimento maior da turma antes de começar o estágio, né? Eu acho que assim, no início eu sentia alguma certa dificuldade, ainda tinha que procurar a professora, regente. Então eu acho que faltou um pouquinho mais dessa interação antes do estágio. Os aspectos principais em que a experiência de estágio contribuiu para a minha formação, eu acho que foi a forma de aplicação da teoria em sala de aula, considerando toda a minha trajetória de formação. Eu procurei trabalhar assim, tudo que eu aprendi durante esse tempo de faculdade. E essa experiência me trouxe outros olhos para a expectativa de sala de aula, pois através dela eu pude perceber a diferença da educação infantil para o ensino fundamental, e já me ajudou a fazer a minha escolha, a minha posição como futura educadora. E penso que estar em sala de aula também é um compromisso muito sério, e zelar pela qualidade da educação dos nossos alunos nos faz pensar que o professor precisa ser valorizado. É muito importante. E a busca de aprendizagens que acolham os alunos, né, e ao mesmo tempo possibilitem o conhecimento de suas dificuldades. Porque conforme tu vai trabalhando com a criança, tu vai vendo a dificuldade dela. Então eu procurei assim trabalhar todas as dificuldades que eu sentia da turma. E as considerações finais, eu posso dizer assim, eu vou colocar um pensamento de Paulo Freire, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, assim, como eu trabalhei com jogos e brincadeiras, eu fiz a criança ir atrás, eu fiz a criança buscar o conhecimento. Então, eu acho que foi bem proveitoso tudo isso. Eu acho que eles gostaram bastante. Eu construí muitos jogos que eu vou deixar na escola para eles continuarem jogando. Meu trabalho nessa prática baseou-se nesse pensamento de Paulo Freire e foi extremamente satisfatório para meu crescimento
pessoal, para o meu crescimento profissional. Então eu acredito que de minha parte houve dedicação, empenho para o planejamento das atividades, um bom relacionamento com professores e colegas de escola e principalmente uma ótima relação com os alunos. E proporcionando assim uma imensa alegria e muitas saudades desse tempo que marcou minha experiência como estagiária. Agradeço assim a escola, todos que contribuíram e fizeram parte dessa experiência maravilhosa. Muito obrigada.